Você que é iniciante, se você quer aprender inglês de verdade mesmo, o inglês falado da vida real, você precisa de uma habilidade muito importante, que é conseguir reconhecer e entender com facilidade esse inglês do dia a dia. Se você que está mais no começo só treinar a falar, falar, falar e falar sem entender a dinâmica do idioma, a lógica de como funciona, as bases dele, você não vai muito longe. Mas eu tô aqui para te mostrar com esse vídeo que uma das melhores maneiras de fazer isso é estudando com frases em blocos, que tem uma sequência didática, um vocabulário que tem ligação com o outro em usos parecidos para o seu cérebro decorar fazendo assimilação. E então você vai acelerar tanto a sua agilidade no entendimento do idioma, como a memorização rápida e prática de vocabulários novos. Então fica comigo aqui até o final dessa aula, porque vamos treinar muito inglês aqui na prática sem enrolação. Bora lá! Então hoje nós vamos aprender a como usar o should na prática, que é esse que está aqui no meio. Repete aí comigo. Should, should. Tem gente que fala should, só o som do U, should. E tem gente que puxa mais o som pro should, should. Os dois significam deveria, depende do sotaque da pessoa, do estilo do inglês dela. Ou você fala should ou should, meio pro som do entre o U e o should. Não tem certo e errado. Should significa deveria. Anota aí que hoje ele vai ser o centro das nossas atenções. Vamos criar várias frases com ele. Agora eu quero que você me ajude a montar a frase. Eles deveriam respeitar os outros. Pensa aí, desembaralha aí. Eles é they. Deveriam. Acabamos de estudar o should, certo? Eles deveriam. They should. Respeitar. Respect. They should respect. Os outros. Esse os e as no inglês é the, mas aqui como é um som de O que vem logo na sequência, que os outros é others, nós pronunciamos aquele THE como the para fazer um link de som. Então você repete aí comigo. They should respect the others. They should respect the others. Mais uma vez. They should respect the others. They should respect the others. Eles deveriam respeitar os outros. E a nossa próxima frase, vou falar para você traduzir aí, desembaralhe as palavras antes de eu dar a resposta. Nós deveríamos ouvir antes de falar. Vamos treinar essa palavra-chave aqui, ó, chamada antes. Antes da gente fazer essa frase, vamos treinar esta palavra-chave aqui, que eu quero que você decore ela comigo hoje, você memorize essa palavra importante no inglês, que é o before. Repete aí comigo. Before. Before. Before significa antes, anota aí. E sempre quando eu tenho o before, o próximo verbo, a ação que vem depois dele, tem que ter o ing nessa ação. Que nem aqui eu usei de exemplo o verbo leave, que está de azul aqui embaixo. Leave significa sair, só que eu quero falar antes de sair. Aí você pode ver que eu grifei aqui de amarelo. Eu coloquei before leaving e não before live, porque aí é um erro forte de gramática. É como se você estivesse falando nós vai lá em português. Nós vai lá. Então, na verdade, é before living e não before live. Por exemplo, o verbo jogar é o verbo play, mas se você quer falar antes de jogar, você fala before playing, com o ing lá no finalzinho. E aí você resolve esta regrinha gramatical. Então, voltando para a frase número 2, eu quero que você coloque aí para mim, ó. Nós deveríamos ouvir antes de falar. Pensa aí, nós deveríamos ouvir antes de falar. Então é isso mesmo, nós, we, deveríamos, nossa palavra da noite, we should, ouvir, nós deveríamos ouvir, ouvir é listen, we should listen, antes, como é que é o antes mesmo? Antes é before, we should listen before speaking, antes de falar, we should listen before speaking. Repete aí comigo, inglês é prática, você precisa repetir, você precisa errar. Você precisa expor o seu cérebro ao idioma. Por isso que eu sempre dou um espaço para você pensar, raciocinar e treinar ele de forma ativa. Não só treine mentalmente, fale o idioma para você não ficar uma pessoa travada que só entende e não fala nada. Então vamos repetir. We should listen before speaking. Aqui o listen, eu estou cortando essa letra T por conta do sotaque mais americanizado. Eu falo listen. Pode ver que eu não falo a letra E do before, eu paro na letra R, porque quando eu tenho a letra E no finalzinho, eu não pronuncio.
E uma outra dica de pronúncia, sempre quando eu tenho o ing ali no final, eu paro no som do N, speaking. Então fica listen before speaking. Listen before speaking. Vamos ler a frase completa. Nós deveríamos ouvir antes de falar. We should listen before speaking. We should listen before speaking. We should listen before speaking. Isso aí. Agora vamos para a próxima frase. Eu vou dar para você em português. Eles deveriam estudar antes da prova. Eles deveriam estudar antes da prova. Você que pensou que eles é they, tá certo. They, eles, deveriam they should, eles deveriam estudar, facinho, né? Study, todo mundo já conhece esse. They should study antes da prova, before the test. Por que que não tem ing? Porque não é uma ação, não é um verbo, né? É um substantivo. The test é o nome de alguma coisa. Eles deveriam estudar antes da prova. They should study before the test. They should study before the test. Essa é a nossa próxima frase, my friends. Ele deveria se arrumar antes da escola. Traduz aí pra mim. Ele deveria se arrumar no sentido de se vestir, tá? Ele deveria se arrumar antes da escola. Ele deveria, he should dress up. Dress up, aqui você vai juntar o dress no up. Ó. Fala aí comigo, dress up, dress up, dress up. He should dress up, antes before. He should dress up before the school. He should dress up before the school. Repete aí comigo. He should dress up before the school. Mais uma vez. He should dress up before the school. Alright. Próxima frase. Eu quero que você coloque para mim em inglês aí. Se você conseguir, anote num caderno, algum bloco de notas que você tem, porque enquanto você anota, você memoriza mais ainda, além da fala, tá? É importante você falar. Ela deveria tentar antes de reclamar. Ela deveria tentar antes de reclamar. Tentar é try e reclamar aqui no contexto é complaining. Então vamos lá. Ela, she, deveria, she should. Tentar, try. Ela deveria tentar antes de reclamar, before complaining. Before complaining. Repete aí o reclamar comigo. Complaining. Complaining. Olha lá, como tem o ing, eu vou até o N, só não pronuncio o G. Vamos repetir a frase. She should try before complaining. She should try before complaining. Ela deveria tentar antes de reclamar. Próxima frase, eu quero que você coloque aí pra mim. Você deveria ligar para ela antes de viajar. Você deveria ligar para ela antes de viajar. Você é you. You should, né? Você deveria, igual o português, ó, you should ligar para ela. Agora, ela não é she, você percebeu que é her, né? Porque agora ela está sofrendo a ação. Eu estou fazendo a ação de ligar para ela. Então, quando eu tenho o primeiro sujeito fazendo a ação e o ela está lá no final da oração, da frase, sofrendo, recebendo a ação de alguém, não, a gente não fala she, a gente fala her. You should call her antes de viajar, before traveling. Antes de viajar, you should call her before traveling. You should call her before traveling. Mais uma vez, repete aí comigo. You should call her before traveling. Esse ela aqui é esse som na garganta mesmo, meio fechado. Não existe muito isso no português, né? Mas você fala her na garganta. Sabe quando tem algum, tipo um milho de pipoca? Você faz é isso aí, ó. Her. Só que daí coloca o som do junto, ó. Her. You should call her before traveling. Traveling. You should call her before traveling. Você deveria ligar para ela antes de viajar. You should call her before traveling. Próxima frase. Ela deveria ligar para você antes de sair. Ela deveria te ligar ou ligar para você antes de sair. Ela fazendo a ação lá no comecinho da oração, igual eu falei para vocês, é she. Deveria, should. She should. Ligar para você, como que eu falo? Call you. She should call you. Antes de sair, o antes é o before. Sair, leaving. She should call you before leaving. Mais uma vez, vamos falar juntos? She should call you before leaving. Ela deveria ligar para você antes de sair. She should call you before leaving. Próxima frase. Você deveria ligar para eles antes de cancelar isto. Você deveria ligar para eles antes de cancelar isto. Você deveria
é you, né? Você, you, deveria, should, você deveria ligar para eles. Call them. Aqui esse TH você fala a letra D de dado, só que com a língua no dente, assim. D de dado. Call them. E o M é o lábio fechando. Them. Repete aí comigo. Repete aí comigo. Them. Aí ligar para eles fica call them, porque só o them é eles sofrendo a ação. You should call them antes de cancelar isto. Before canceling it. Before canceling it. Aqui a gente vai parar ali no som do N, ó, canceling, e meio que vai juntar com aquele it. Então vira um som só, my friends. Canceling it. Canceling it. You should call them before canceling it. You should call them before canceling it. Mais uma vez, você deveria ligar para eles antes de cancelar isto. You should call them before canceling it. You should call them before canceling it. Próxima frase. Você deveria tentar bastante antes de desistir. Tentar é try. E aí quando o hard não está na ideia do difícil, ele está na ideia da dureza, de fazer algo de uma forma dura, bastante, uma coisa intensa, severa. Então aqui a gente pode traduzir como tentar bastante, ó, try hard. O hard dá essa ideia da intensidade também. Hard, try hard, tentar bastante. Se eu falo trabalhar bastante, trabalhar pra caramba, pra intensificar o work, que é trabalhar, eu posso colocar work hard. Trabalhar duro, trabalhar pra caramba, work hard. Então vamos voltar à frase. Você deveria tentar muito, tentar bastante antes de desistir. Desistir é quitting. Então você deveria, you should tentar bastante, try hard, you should try hard before, antes de desistir. Desistir é quit, mas por conta do before, colocamos o ing nele, quitting. Repete aí comigo, my friend. You should try hard before quitting. You should try hard before quitting. You should try hard before quitting. Próxima frase você vai traduzir para mim assim. Eles deveriam fazer xixi antes de ir para a cama. Eles deveriam fazer xixi antes de ir para a cama. Fazer xixi é pee. E fazer o número 2, já adiantando, é só trocar pela letra o E, aí fica poo, que é fazer um cocôzão, poo. Mas vamos lá, eles deveriam fazer xixi. They should. Bem frase de mãe isso aqui, né? They should pee. Eles deveriam mijar, fazer um xixi antes de ir para a cama. Before going to bed. Going to bed. Vamos repetir. They should pee before going to bed. They should pee before going to bed. Esse TH é a mesma coisa, a língua no dente e puxa o som para dentro. They should pee before going to bed. Eles deveriam fazer xixi ou eles deveriam mijar antes de ir para a cama. They should pee before going to bed. Inglês da vida real, hein, my friends? Frases que você vai usar na sua rotina, sem enrolação. Próxima frase, então. Eles deveriam tomar banho antes de dormir. They should tomar banho. Take a shower. Aqui a gente não fala o som do E, lembra? E o K é um som na garganta, a gente fala take. Então eu junto lá no som do A, ó, que vem na sequência. Take a shower. Então isso aqui é um som só, meus amigos. Take a shower. They should take a shower. Antes como é que é mesmo, my friends? Before, né? E dormir, my friends? Sleeping. They should take a shower before sleeping. Repete comigo de novo. They should take a shower before sleeping. They should. Eles deveriam tomar banho antes de dormir. Take a shower before sleeping. They should take a shower before sleeping. Esse tempo que eu fico parado é para você repetir mesmo, mas se você aí sente que está num ritmo muito rápido, além do que você pode acompanhar, pausa o vídeo, repete com calma. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem a sua velocidade. Não tem importância, pode pausar o vídeo que você acompanha a aula normal. O importante é você repetir as frases aqui comigo. Por isso que às vezes fica esse espaço meio silencioso no vídeo, porque o inglês é colocar a mão na massa, é destravar essa língua aí e falar bastante. Próxima frase. Vocês deveriam ver o preço antes de comprar isso. Vocês deveriam checar ou ver o preço antes de comprar isso. Vocês, you,
O you é tanto você quanto vocês, tá? Deveriam, não existe yous. A gente pega se é você ou vocês pelo contexto. No caso aqui eu traduzi como vocês, não sei. Eu olhei ali, deu vontade de traduzir como vocês. Mas geralmente a gente pega pelo contexto. Vocês deveriam checar o preço, check the price. You should check the price antes, before, de comprar isto. Buying it. Som de A mesmo, por mais que a letra U ali, hein? Buying it, before buying it. Vamos repetir juntos, my friends? You should check the price before buying it. You should check the price before buying it. Aqui eu tô fazendo aquele mesmo esquema, ó. Buying, esse som do N no nariz já junta lá no it. Buying it. Buying it before buying it. You should check the price before buying it. Você deveria checar o preço, ver o preço antes de comprar isto. You should check the price before buying it. É isso aí, guys. Inglês é memorização e repetição, não tem outro caminho. Próxima frase. As pessoas deveriam dormir bem antes de trabalhar. As pessoas deveriam dormir bem. Esse as pessoas é muito nosso do português. No inglês já vai direto. Pessoas. No inglês já vai direto. Pessoas deveriam, should, dormir bem. Sleep well. People should sleep well. Pessoas deveriam dormir bem antes, before, de trabalhar. No caso, seguindo a regrinha do ing, vira working. Before working. People should sleep well before working. People should sleep well before working. Mais uma vez. People should sleep well before working. Agora, my friends, vou mostrar para você como é que eu falo não deveria na negativa. Ela não deveria ficar, eles não deveriam falar. Porque até então, o quadrinho que está em vermelho foi o que a gente viu. They should stay at home. Eles deveriam, o stay é ficar, ó, ficar em casa. Foi o que a gente viu até agora. Só que vamos focar aqui no azul. Para falar que alguém não deveria fazer algo, nós vamos acrescentar o not junto com esse auxiliar should. Should not, não deveria. Should not. Então a frase que está aqui em cima, eles deveriam ficar em casa, they should stay at home. Aqui embaixo eu acrescentei o not e tornou o sentido contrário da frase, que eles não deveriam. They should not stay at home. They should not stay at home. Eles não deveriam ficar em casa. Só que a vida real é diferente um pouquinho. Aí juntou esse should com o not, virou a evolução do Pokémon, o shouldn't. 2 em 1 é a contração do should not, é o shouldn't. Então, as pessoas falam mais assim na vida real, na prática. They shouldn't stay at home. Esse sonzinho do final é esse ant no nariz mesmo, é estranho. Shouldn't, shouldn't, shouldn't. Vamos falar a frase, eles não deveriam ficar em casa. They shouldn't stay at home. Mais uma vez. They shouldn't stay at home. Então, eu quero que você fale aí para mim. As pessoas não deveriam tomar álcool antes de dirigir. As pessoas, people, que no inglês é pessoas, né? Pessoas não deveriam. People shouldn't. People shouldn't. People shouldn't. People shouldn't drink alcohol. Aqui você fala o H na garganta. Alcohol. Alcohol. Drink alcohol. Drink alcohol. Before, antes de dirigir. Driving. Before driving. Tá percebendo aí que o inglês é bem mais simples que o português, né? People shouldn't drink alcohol before driving. People shouldn't drink alcohol before driving. Repete aí. As pessoas não deveriam beber álcool antes de dirigir. Mais uma vez, vamos repetir. People shouldn't drink alcohol before driving. Próxima frase. Você não deveria fazer a prova antes de estudar. Você não deveria fazer uma prova antes de estudar. Você é you, né? You. Não deveria. Não deveria. Shouldn't. You shouldn't take a test. No inglês é tomar uma prova. You shouldn't. No português a gente fala fazer prova, mas faz mais sentido, né? Na lógica do inglês a gente toma a prova pra gente fazer. Quem faz a prova é o professor que cria a prova. Ele faz, ele constrói a prova, não é? Não é. No inglês faz sentido. Você não deveria tomar uma prova. You shouldn't take a test antes de estudar. Before studying. Before studying. Montamos a frase. Vamos repetir. You shouldn't take a test before studying.
O take eu juntei lá no A, porque eu não falo a letra E, então a take a. You shouldn't take a test before studying. You shouldn't take a test before studying. Mais uma frase, my friends. Os pilotos não deveriam dormir mal antes de fazer uma viagem. Pilots, os pilots, não deveriam, shouldn't. Pilots shouldn't dormir mal, sleep bad. Pilots shouldn't sleep bad antes de fazer uma viagem, before taking a trip. O que eu fiz aqui, my friends? Eu falei o taken e já saí do N e juntei lá no A. Taking a trip, taking a trip. Vamos ler a frase? Pilots shouldn't sleep bad before taking a trip. Pilotos não deveriam dormir mal antes de fazer uma viagem. Mais uma vez, leia comigo. Pilots shouldn't sleep bad before taking a trip. Pilots shouldn't sleep bad before taking a trip. Mais uma frase, my friends. Nós não deveríamos desistir antes de tentar primeiro. Desistir aqui é give up. Give up. E o nós é we. Então vamos lá. Nós não deveríamos, shouldn't. We shouldn't give up. Nós não deveríamos desistir. Antes de tentar, before trying first. Tentar primeiro, before trying first. We shouldn't give up before trying first. Nós não deveríamos desistir antes de tentar primeiro. We shouldn't give up before trying first. Mais uma vez, leia aí. We shouldn't give up before trying first. Próxima frase. Os corredores não deveriam comer muito antes de correr. Pessoa que faz o atletismo, os corredores não deveriam comer muito antes de correr. Esse a lot aqui é o muito, por isso que ele está acompanhando o it, que é o comer. Dá essa ideia do bastante, do muito. Runners, os corredores, não deveriam. Shouldn't, não deveriam. Runners shouldn't, corredores não deveriam comer muito. Eat a lot, aqui você pode juntar esse T no A, vira um som de ira. Eat a lot, eat a lot. No sotaque mais americanizado. Runners shouldn't eat a lot before running. Se você fala eat a lot, está errado? Não, é só um sotaque. Já puxa para o inglês mais europeu. Antes de correr, before running. Runners shouldn't eat a lot before running. Runners shouldn't eat a lot before running. Os corredores não deveriam comer muito antes de correr. Runners shouldn't eat a lot before running. Agora, my friends, olha só essa frase. Pensa nela comigo. You should talk to them. You should talk to them. O talk to é conversar com. No caso aqui, eles. Você deveria conversar com eles. E aqui embaixo a mesma coisa. You should talk to them. Por que eu coloquei igual? Porque agora nós vamos aprender a fazer pergunta. Para perguntar, a estrutura ela muda só no começo. Olha só o movimento. Eu jogo o sujeito para trás e a palavra should, que é o auxiliar da frase, o verbo auxiliar vem na frente. Então, formei a minha pergunta. Should you? Joguei o auxiliar na frente. Isto aqui agora é considerado uma pergunta. Should you talk to them? Vamos ler esta pergunta aqui embaixo. Should you talk to them? Olha a diferença da afirmativa. Vamos ler aqui sem pergunta, afirmando. Você deveria conversar com eles. You should talk to them. Agora vamos perguntar. Joga o should lá na frente. Should you talk to them? Should you talk to them? Essa é a lógica da pergunta. Então agora você vai fazer a pergunta aqui para mim. Você vai ter uma surpresa com essa pergunta, hein? Traduz essa pergunta para mim. Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Eu deveria ficar. Vamos fazer essa primeira perguntinha. Eu deveria. Eu não vou colocar o eu mais logo de cara. Agora eu vou colocar o auxiliar para fazer a pergunta. Lembra? O should é o verbo auxiliar, então ele vem no começo para formar a pergunta. Inverteu com o sujeito. Ao invés de I should, agora é should I. Ficar é stay. Should I stay? Should I stay? Should I stay? Should I stay? O ou é o or. Should I stay? Eu deveria ficar? Should I stay? Should I stay? Or, ou, eu deveria ficar, ou, eu deveria ir. Jogo ali porque eu comecei uma nova pergunta. Eu deveria ir. Inverti o sujeito eu como should para formar a pergunta. Should I? Should I? Eu deveria o quê? Eu deveria ir. Should I? Eu deveria ir.
Should I go? Alguém lembra disso aí? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? É isso que ele estava cantando. Eu deveria ficar ou deveria ir? Should I stay or should I go? Dum 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 dum. Should I stay or should I go? Deveria ficar ou deveria ir? Should I stay or should I go? Próximo. O John deveria se vestir antes da festa? Pergunta aí pra mim. John deveria se vestir antes da festa? Agora não é John logo de cara, mas é o auxiliar primeiro porque é a pergunta. Should John se vestir? Should John dress? O John deveria vestir antes da festa? Before the party. Antes da festa. Aqui você puxa bem esse finalzinho, enfatiza. Party. Porque se você fala part, dá a ideia de parte, é outra palavra, tipo a parte de alguma coisa. Part. Parte de uma peça, de algo? Não, mas aqui a gente quer falar festa, então é party, é enfatizado mesmo. Vamos repetir juntos? O John deveria se vestir antes da festa? Should John dress before the party? Should John dress before the party? Should John dress before the party? Mais uma vez, should John dress before the party? Próxima pergunta, eu quero que você pergunte assim: eu deveria ajudar eles antes da aula? Ou eu deveria ajudá-los, né? No sentido de ajudar eles. Eu deveria ajudar eles antes da aula? Should, porque é pergunta no comecinho. Eu tô perguntando de mim mesmo, ó. Eu deveria? Então já coloca, olha, should I. Já joga o should com o sujeito para não embolar aí na sua cabeça. Ela deveria? Eu deveria? Should I? Should she? Já faz essa organização e o resto da frase sai mais fácil. Eu deveria ajudar ela. Agora só procurar o ajudar, aí eu coloco. Should I help? Ajudar quem? Ajudar eles, ajudá-los. Should I help them? Antes, before, da aula, before the class. Should I help them before the class? Should I help them before the class? Should I? Aqui eu tô juntando o som, tá vendo? Should I? Should I? Should I help them? Should I help them before the class? Before the class. Should I help them before the class? Isso aí, my friend. Vamos pro próximo. As pessoas deveriam entender o que aconteceu? Pessoas deveriam entender o que aconteceu? Primeiro should. Quem deveria? As pessoas, porque eu tô fazendo pergunta. Entender é understand. As pessoas deveriam entender. Should people understand? O que? What? E aconteceu é happened. Should people understand what happened? Aqui você não fala happened, tá? Você pula essa letra E do N, você salta lá pro D, ó. Happened. 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 Should people understand what happened? Should people understand what happened? As pessoas deveriam entender o que aconteceu. Próxima frase. As pessoas deveriam saber antes de tentar? As pessoas deveriam saber antes de tentar? Should, né? Quem deveria? Estou perguntando sobre as pessoas, então eles são os sujeitos. Should people. Aqui você não fala know, você fala know, pro verbo saber. As pessoas deveriam saber antes de tentar. Before, que é o antes, né? Before é antes. Tentar, tryin. Tentar é try, mas como eu tenho o before ali, virou tryin com o ing. Should people know before trying? As pessoas deveriam saber antes de tentar. Uma última vez, vamos falar juntos? Should people know before trying? Isso aí. Vai com calma no começo, não precisa falar rápido. A naturalidade vem aos poucos. Agora eu quero que você pergunte para mim assim: as pessoas deveriam saber o que é isso? Pessoas deveriam saber o que é isso? Should people. Pessoas deveriam saber. Should people know? Should people know o que? What é? O é no inglês é o what is. O que é isto? What is this? Should people know what is this? Aqui eu estou juntando o som do what lá no is, ó. What is? What is? O som de T, como se fosse um som do R, do farol que a gente fala. Should people know what is this? Should people know what is this? Should people know what is this? As pessoas deveriam saber o que é isso? Should people know what is this? What is this? Aqui é aquele som com a língua no dente, falando assim, dente, this. What is this? Esses três últimos, o som, ó. What is this? What is this? Should people know what is this? E agora, mais uma pergunta, quero que você pergunte assim. As pessoas deveriam tentar bastante antes de desistir? As pessoas deveriam tentar bastante antes de desistir? Should people
Try hard, tentar bastante. Tem até uma música, né? I try so hard, eu tento bastante. Should people try hard before quitting? Se você fala quitting, não está errado, é só um sotaque diferente do inglês mais europeu. Aqui eu tô puxando essas letras T's porque influência do americano. Quitting. Should people try hard before quitting? Aqui você puxa praticamente para um som de O. Try hard. Should people try hard before quitting? As pessoas deveriam tentar bastante antes de desistir. Should people try hard before quitting? Mais uma vez, repete comigo. Should people try hard before quitting? É isso, my friends. Deixe mais sugestões de vídeos aqui embaixo. Para você que não conhece, o English Output é um cronograma de estudos que eu criei, um plano de estudos autodidata para você destravar o seu inglês estudando em casa, sozinho, usando sites gratuitos da internet, playlists do YouTube, inteligências artificiais, comandos de voz do Google. Eu vou te ensinar a como ser corrigido também nessa prática diária, usando as inteligências artificiais disponíveis para nós. Enfim, é um passo a passo completo que tem ajudado aí centenas de pessoas a destravar o listening, destravar a fala, treina todas as habilidades do inglês necessárias para você destravar a sua fluência. O link para você saber mais sobre o plano de estudos, que é um preço de pizza só, está na descrição aqui embaixo. Bom, eu espero que você esteja saindo dessa aula aqui com o seu inglês muito melhor, dando passos largos já, se sentindo bem com essa aula. Se você gostou, este aqui é o canal Brother Bilingue, inglês sem enrolação aqui no Brother Bilingue. Não dá bobeira então, clica no desenho do macaquinho para se inscrever aqui no canal. God bless you all.